O Templo de Salomão ficou em Jerusalém por quase 400 anos. Era a joia da coroa de Jerusalém e o centro de adoração ao Senhor. Quase metade dos escritos do Antigo Testamento ocorreu durante o tempo em que o Templo de Salomão ainda estava de pé. Compreender o significado de sua localização, história e design pode aumentar muito a reverência de alguém pelo lugar mais sagrado do mundo. A cidade de Jerusalém está localizada em uma área de 3 vales principais, o Inom, o Centro ou Tiropon e o Vale do Cedron. A cordilheira entre os vales Central e Quidron é chamada de Monte Moriá. O pico da montanha é uma grande rocha plana saliente, que agora está localizado sob o domo da rocha. De acordo com Gênesis capítulo 22, versículo 2, Abraão foi ordenado a sacrificar Isaque na região de Moriá conectando o monte do templo com este evento significativo. Na época do rei Davi, a área de Jerusalém era controlada pelos jebuseus, a cidade estava ocupando apenas a parte sul da Cordilheira Central. Quando Davi conquistou a cidade, por volta de 1000 anos antes de Cristo, ele fez de Jerusalém sua capital. Davi então moveu a Arca da Aliança para Jerusalém, e iniciou os preparativos para a construção de uma estrutura permanente para substituir o tabernáculo portátil construído no tempo de Moisés, que tinha sido usado por mais de 400 anos. Sendo a antiga cidade de Jerusalém bem pequena, Davi comprou a eira de Araúna, o jebuseu, para que ele pudesse expandir o tamanho da cidade. Sendo mais alto do que a cidade de Davi, o topo da colina seria um belo lugar para construir o templo do Senhor. Sob o reinado do filho de Davi, o rei Salomão, a construção do templo começou. Após 7 anos de construção, por volta de 960 anos antes de Cristo, Salomão terminou de construir o templo, provavelmente construído sobre esta mesma rocha saliente do Monte Moriá. Salomão também construiu para si um novo palácio ao sul do templo, e expandiu as muralhas e a cidade até o pico do Monte Moriá. O Templo de Salomão foi modelado após o Tabernáculo de Moisés. Por causa das muitas semelhanças entre o tabernáculo e o Jardim do Éden, muitos estudiosos acreditam que o Jardim do Éden foi o protótipo do tabernáculo, e portanto, templos posteriores. Segundo a tradição judaica, o Éden estava localizado em uma colina, com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro da colina. A Bíblia ensina que quando Adão e Eva transgrediram e comeram do fruto proibido, eles foram lançados para o leste. Querubins e uma espada flamejante foram colocados na entrada leste para impedi-los de comer da árvore da vida, pois eles viveriam para sempre em seus pecados. Para voltar à presença de Deus, Israel teve que refazer simbolicamente os passos de Adão e Eva, passando pelos querubins e entrando novamente no jardim na direção oeste. O tabernáculo foi estabelecido nesta mesma progressão de leste a oeste, parecendo replicar o jardim do Éden. O tabernáculo foi dividido em 3 pátios principais, o pátio externo, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio externo representava o mundo caído, enquanto os pátios internos representavam um modo de vida mais sagrado. Em essência, à medida que o sumo sacerdote, que representava todo Israel, progredia através do tabernáculo, ou templo, ele deixou o mundo para entrar em um estado mais santo, e então foi capaz de entrar novamente na presença do Senhor, passando pelos anjos ou querubins que estavam bordados no véu. O Templo de Salomão replicou esta mesma progressão de 3 níveis, dobrando o tamanho da planta baixa do santuário do tabernáculo para a estrutura do templo. Ao se aproximar do Templo de Salomão, a primeira coisa notada foi o altar de bronze do sacrifício. O altar tinha 20 covados de comprimento e largura, e 10 covados de altura, sendo um côvado o comprimento de um cotovelo até a ponta do dedo mais longo, ou cerca de 1,5 pés. Nos 4 cantos do altar havia 4 chifres frequentemente reprimindo o poder. Este é o lugar onde os animais de sacrifício foram queimados, representando o futuro sacrifício do Salvador Jesus Cristo. No lado sudeste do templo, estava o mar derretido ou de bronze, que repousava nas costas de 12 bois, 3 apontando em cada uma das direções cardeais. Nos tempos antigos, os bois representavam a força, e o número 12 frequentemente representava as 12 tribos de Israel.
A água do mar de bronze maior foi derramada em 10 bacias de água de bronze em ambos os lados do templo, que poderia então ser rodado ao redor do pátio externo para várias lavagens e rituais de limpeza pelos sacerdotes. Ao redor dos lados sul, oeste e norte do templo havia 3 andares de câmaras ou depósitos. A parede interna das câmaras foi escalonada, de modo a criar uma saliência onde as madeiras dos pisos pudessem descansar. Os depósitos eram acessados por uma porta no lado sul do templo, com escadas de madeira subindo em cada um dos andares. Na frente do templo havia 2 grandes pilares de bronze que flanqueavam o pórtico. A coluna da esquerda chamava-se Boaz, e a coluna da direita chamava-se Jaquim. Os topos foram decorados com pétalas de flores de lírio e romãs. As romãs eram um sinal de prosperidade e posteridade, por causa de suas muitas sementes, e também foram encontrados na bainha inferior da roupa do sumo sacerdote. As portas principais do templo eram feitas de 2 grandes portas dobráveis coberto de ouro com querubins, palmeiras e flores abertas. A Bíblia descreve o batente da porta como sendo 1/4 parte da parede, o que a maioria dos estudiosos acredita significa que a porta tinha 4 molduras escalonadas. A entrada interior do Santo dos Santos era semelhante, exceto ter 5 quadros em vez de 4. Os sacerdotes, que representavam Israel, eram os únicos autorizados a entrar no templo interior. Isso significa que Israel só poderia entrar sendo representado pelos sacerdotes. Uma vez que você entrou pelas portas principais, você entrou no lugar santo, uma grande sala, 40 covados de comprimento, 20 covados de largura e 30 covados de altura. A sala era revestida de ouro e decorada com querubins, palmeiras e flores abertas, possivelmente aludiu à beleza do jardim do Éden. A sala estava iluminada por 10 grandes menorais, 5 de cada lado da sala, que queimavam constantemente, e janelas estreitas em cada lado da parte superior da sala. No lado direito da sala estava localizada a mesa dos pães da proposição, que tinha 12 pães pita grandes e achatados. Os sacerdotes comiam e repunham os pães da proposição todos os sábados, semelhante à nossa participação semanal na comunhão ou pão sacramental. Partir o pão e compartilhar uma refeição com alguém nos tempos antigos representou que você estava em paz com eles, e era um sinal de fraternidade, amor e perdão. Diretamente em frente ao Santo dos Santos estava o altar do incenso. O altar era semelhante ao altar de sacrifício, pois tinha uma pegada quadrada, e também tinha 4 chifres, um em cada um dos cantos. No entanto, no altar do sacrifício era queimada a carne dos animais, enquanto sobre o altar de incenso queimava uma doce combinação de incensos. O incenso queimando diante do véu do templo representava as orações dos santos ascendendo a Deus diante do véu. Um lembrete de que antes de entrarmos na presença de Deus, nossas vidas, orações e ações devem tornar-se um cheiro suave para o Senhor. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e apenas um dia por ano, o dia da expiação. Antes de entrar, o sumo sacerdote passava por um véu lindamente bordado tecido com fios roxos, vermelhos, azuis e brancos. As cores eram as mesmas usadas no éfode e o peitoral da roupa do sumo sacerdote, menos o fio de ouro. Bordados no véu estavam os querubins, que guardava simbolicamente a morada de Deus. Quando o sumo sacerdote passou pelo véu, ele teve que passar por esses anjos, que como no jardim do Éden, guardavam o caminho de volta à presença do Senhor. Ao entrar no Santo dos Santos, você descobriria que a sala tem a forma de um cubo perfeito, tendo 20 covados de largura, comprimento e altura. As paredes também eram revestidas de ouro e decoradas com querubins, palmeiras e flores abertas. 2 grandes querubins flanqueavam a Arca da Aliança, que ficava no centro da sala, com suas asas estendendo-se de um lado da sala para o outro. Esta sala é onde a presença do Senhor habitaria, e representou o objetivo final e o destino de todo Israel. O Templo de Salomão não era apenas um marco para a cidade de Jerusalém, mas mais importante, a morada do Senhor. O layout representava a progressão de Israel de volta à presença de Deus e foi projetado para ensinar a Israel que foi somente através do sacrifício infinito do Messias sem pecado, para que pudessem mais uma vez desfrutar da presença do Senhor. Um sacrifício que seria realizado em uma cruz a uma curta distância desta montanha sagrada.